hoje temos um encontro inesperado com uma mulher que é muito conhecida dentro da trilogia analítica e que a gente quer que ela fique aqui de perto da Colômbia também, na alma, porque o espanhol e o português são irmãos. E ela tem uma experiência imensa no mundo, né? Quando a gente ouvia falar da Maria de Lourdes Pelicano, as suas viagens na África, a gente lembrava um pouco de aquele livro de Júlio Verne, As 20.000 Líguas, a senhora lembra, né? Então, mas queria propor para vocês uma outra empreitada aqui agora de nos pôr em camisa de 11 varas e mirar, olhar para a trilogia analítica desde uma área que eu sei que a senhora gosta muito, que é a poesia. E que eu tenho aqui um trechinho de um poema de das heteronomias de Fernando Pessoa, que o poema se chama de Em Linha Reta. A senhora deve conhecer, eu acho. E fala assim, né? Como introdução aí, contexto para isto. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Não contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Os príncipes, meus irmãos. E aí vai, um poema muito, muito profundo, mas que, para mim, não quero me adiantar no que pode falar a senhora, né? Pero como é essa travessia da Maria de Lourdes Pelicano na poesia? Essa travessia é muito engraçada, Dr. Prieto. Mas antes de mais, eu queria agradecer o seu convite e dizer-lhe que é um prazer estar hoje aqui com o senhor, com a Colômbia, com o meu grande amigo Roberto Silvano e com todos aqueles que estejam e que eu não sei quem são. Então, a minha linha da poesia, desde pequenina eu comecei a escrever. Quando fui adolescente, e os professores sempre me diziam que até a minha prosa era poética. Quando eu cheguei à adolescência, sabe, aquele período conturbado das nossas vidas, eu escrevi poesia e um dia eu escrevi uma poesia bucólica e eu tinha um namorado que me disse que aquela poesia era erótica. Fiquei tão envergonhada que eu parei de escrever. Eu não sabia o que era isso sequer. Eu tinha 15, 16 anos. Eu parei de escrever, ou melhor, eu não parei de escrever, eu escrevia, mas escondia, não mostrava a ninguém. E parei mesmo. Depois, com a vida, o casamento, os filhos, as empresas, as andanças, sem tempo, a poesia precisa de uma grande paz interna. Então, eu não escrevi e fiquei assustada com isso. E é esse susto e a escrita e a leitura que me leva para a trilogia. Era tanto o meu stress que eu deixei de escrever e cheguei a um ponto que mesmo para ler era dificílimo. Aí eu encontro a trilogia, começo a fazer análise e devagarinho com a análise a minha poesia voltou. Mas como que foi esse voltar a se deparar com a trilogia?
o deparar-me com a trilogia foi em Lisboa, de uma maneira inusitada. Foi o pai dos meus filhos, que é já falecido, que me trouxe um panfletinho das empresas trilógicas. E ele disse-me assim: olha, tu querias alguém para limpar o escritório e parece que tem aqui uma empresa, são brasileiros e parece que é gente muito séria. Mas ele não os conhecia também. Foi uma intuição muito forte. A verdade é que eu liguei e veio uma senhora, muito caladinha, o Roberto deve lembrar-se, ela chamava-se Margarida, era japonesa, de origem japonesa. E a Margarida foi e ficou lá, muito caladinha, não falava nada. Nada. E a dada altura eu precisei de uma limpeza maior e perguntei-lhe, mas vocês fazem limpezas maiores? Sim, fazemos. E aí veio um grupo de gente. E é esse grupo que eu, quando olho para ele, digo, esta gente é diferente. O que é isto? Eu disse, Margarida, o que é isto? Onde é que está o chefe? E ela disse, nós não temos chefe, cada um é responsável pelo seu trabalho. Ah, é? Ah, ok. Então, mas vocês são o quê? E ela disse, nós não somos só uma empresa. Aí ela falou, não somos só uma empresa de limpezas, somos várias outras empresas e somos sobretudo, ela falou, somos sobretudo uma linha filosófica, espiritualista, de psicanálise. Então nós temos connosco biólogos, médicos, começou a enumerar. Eu disse, ainda fiquei mais curiosa. Que é isto? Isto é novo completamente. Eu perguntei-lhe, você não tem nada aí para que eu possa ler? Porque ela me falou assim, e nós seguimos a filosofia de um mestre de psicanálise, que se chama Norberto Kepp. E eu perguntei, não tem nada aí para ler? Sim, tenho. Ela deu-me então um jornal que era editado nessa época aqui em Lisboa e que se chamava Stop. O Roberto lembra-se, não é? O Stop. Sim, sim. É. E ela deu-me o jornal e eu já não parei de ler. Eu fui ler, tinha 2 artigos do Dr. Norberto Kepp, e eu corri para ela e disse, onde é que está este senhor? Eu quero conhecer. Isto é o que eu preciso. Porque nessa altura eu estava com aquele problema de muito stress e doente. E doente. Muito doente mesmo. Ia parar ao hospital completamente travada. Onde é que está este senhor que eu preciso conhecer? E ela disse-me, este senhor não está aqui em Portugal, está em Paris. Mas vocês não têm mais nada aqui? Temos uma clínica de psicanálise. Eu quero fazer psicanálise, o que é que eu faço? A senhora liga para lá e marca. Faz uma entrevista e pode começar a fazer aqui. Nesse tempo não tínhamos internet, não tínhamos o que temos hoje, não é? Não havia celulares sequer. Havia uns muito grandes que eram um caixote. Não dava jeito. Então, isto foi em abril de 89. 1989. E aí eu fiz a entrevista, a secretária era a Olga, e comecei imediatamente a fazer psicanálise. A dada altura, a minha psicanalista disse-me assim, a verdadeira trilogia é em Paris, a senhora deveria ir a Paris. Porque é lá que está o Dr. Norberto Kepp e a doutora Cláudia Pacheco. Ah, é? Então eu vou. Eu vou. E eu fui, estávamos em final de outubro, princípio de novembro do mesmo ano. Fazia já muito frio em Paris. E lá fui para o Chateau e aí eu conheci o Dr. Norberto Kepp, a doutora Cláudia, e eu fiz a primeira sessão de análise com o Dr. Norberto Kepp aí no Chateau Tanquin, que o Roberto se lembra muito bem. A partir dessa análise, eu nunca mais parei de fazer análise com o Dr. Norberto Kepp. Eu perguntei, será que eu posso fazer pelo telefone? Embora a minha analista fosse muito boa. Mas com o Dr. Norberto Kepp,
Foi assim uma coisa, sabe? Aquela energia. A energia era outra. E ele nem falou na primeira sessão, não me disse nada. Nada, 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 nada. E eu também só disse assim: eu não sou humilde. Isso preocupa-me. E foi assim a minha primeira sessão. Eu não sou humilde e fiquei lá a pensar que não era humilde. Meia hora e o doutor Norberto Kepp ficou caladinho. Foi a sessão de análise mais incrível em todos estes anos que eu tive, porque foi riquíssima. Riquíssima. Foi assim uma maneira de estar comigo, como nunca tinha experimentado essa profundidade de irmos ao encontro de nós. Pronto, E foi assim. eso ¿cómo podemos equiparar con la poesía? Por exemplo. Com a poesia, é muito próxima. É muito próxima, porque esse estar connosco, sem estarmos connosco, não há poesia. Sem irmos ao fundo da nossa alma, não há poesia. E é muito curioso, Dr. Prieto, a minha poesia não é minha. Eu tenho um poema que diz isso mesmo. Não é minha. Eu recebo-a. Então, essa paz, essa calma é necessária para que eu possa receber a poesia. E penso que é assim com todos. A poesia intelectual pensada é diferente da inspirada. Aquela que se chama inspiração. E, para mim, eu penso muito pouco a minha poesia. Aliás, não penso nada, não gosto de nada. Quando penso, não sei bom. Ela flui. É uma energética. E se me permite, eu vou lhe contar um sonho. Claro. Eu tive um sonho que, num dia de poesia, em que eu fui dormir muito calma e a escrever poesia, eu sonhei com um ser humano, tinha a nossa compleição física, mas não falava comigo verbalmente, era telepaticamente, e ele estava sentado numa casa rodeada de água e levantou-se uma tempestade. E ele explicou-me que eu não precisava de fazer nada, só palavras. E ele disse palavras lindíssimas, palavras desconhecidas para mim naquela época. Ele falou palavras bonitas para a água, a tempestade acalmou-se imediatamente. A partir daí eu soube da importância da energética humana em relação à natureza, que nós temos o poder, e ele explicou-me que nós podemos acalmar as tempestades. Que bonito. Sim, ele falou-me. E a senhora não lembra de um trechinho de alguma poesia sua? Se eu me lembro. Eu não lembro, mas se der um segundo eu vou buscar um livro. É coisa que eu não consigo lembrar. Quando começo a ler, lembro-me como se eu estivesse a escrever, mas não... Tem poetas que decoram as poesias deles, eu não sou capaz, eu tenho que ler. Por isso não são minhas, até é mais uma prova de que elas não são minhas, foram-me dadas lá de cima. Que bom. Quando você falou que a poesia é um olhar para o interior, né? Sem esse contato com o interior, não há poesia. Nessa poesia que o Dr. Francisco estava lendo, Fernando Pessoa, ele justamente coloca até uma necessidade dele, né? De expressar que, através do interior dele, ele tinha uma leitura do mundo que não era autêntica, né? As pessoas... ele queria que as pessoas contassem sobre as dificuldades, né, que nós temos. Então, as poesias importantes são aquelas que mostram a nossa dificuldade psíquica interior
e também essa ligação com o ser divino, né? Fernando Pessoa era muito espiritualizado, e a gente vê que uma pessoa espiritualizada, ela se encaixa rapidamente na trilogia. Pelo menos aquela que tem sede de espiritualidade, ela se encaixa muito bem, porque a espiritualidade é esse contato com o interior, né? O nosso interior, as nossas dificuldades, misérias, mazelas, né? Como você falou da sua primeira análise, que acabou se tornando uma poesia, né? Você falou que não era humilde, mas ali a receptividade de Dr. Kepler, né, com relação à consciência, é enorme, né? E ele nos coloca nisso também, né, quando temos contato com a energia dele. É isso que eu queria só comentar, que a minha prima falou, que eu achei muito interessante. Isso é interessante na medida que essa comparação da poesia com análise tem uma verdade profunda aí, quando fala que se não tem profundidade na alma, não tem profundidade na poesia. E para fazer análise, a gente tem que abrir a alma, a consciência da alma para conseguir sacar, tirar daí as coisas que estão causando mágoa, né? Então, é uma comparação muito bonita. Eu acho que aí a gente pode explorar muito mais nesse sentido. Mas queria perguntar também como que ha sido, ou qual é o impacto da trilogia na vida de Maria de Lourdes Pelicano. Ok. O impacto foi total, não é? Não fosse a minha maluqueira, seria ainda maior. Mas a minha vida, doutor, eu estou viva graças à trilogia. Como eu falei antes, eu ficava muito doente, mas muito doente. E os médicos diziam sempre que eu não tinha nada. Eu travava, eu ia para o hospital travada, completamente, o meu corpo não respondia, e os médicos diziam que eu não tinha nada. Como não tinha nada? Tinha alguma coisa, não é? Tinha stress a mais dentro de mim. E com várias sessões nunca mais tive. Outra coisa, outra maleita, outra sintomatologia que eu tinha era rinite alérgica. Eu consultei os melhores médicos da Suécia, o Roberto sabe, o Karolinska Institute, é onde estão os maiores professores do mundo. Eu consultei-os sobre a rinite, não conseguiram. Com meia dúzia de sessões, a minha rinite alérgica acabou para sempre. Acabou mesmo, nunca mais tive rinite alérgica. Então, psicanálise teve impacto nessa área, impacto na educação dos meus filhos. Os meus filhos cresceram numa residência trilógica, enquanto estiveram em Lisboa, foram 4 anos, até o grupo voltar ao Brasil, vivemos na residência. Foram os anos mais felizes da minha vida, tirando a minha infância, que também foi muito feliz, mas foram muito felizes já depois da adolescência e da faculdade, foram os anos mais felizes. Por outro lado, eu era empresária, daí o stress, e a dada altura eu fui também consultora de gestão empresarial. Isso levou-me até ao norte para salvar indústrias têxteis na falência, e nesse período, ao mesmo tempo que resgatava as empresas, ajudei 7 moças a fundar uma empresa aos moldes e com os conhecimentos trilógicos. Vão lá 20 anos, a empresa está lá a funcionar. No princípio, está a funcionar. Durante o tempo que eu estava com elas, nós íamos lendo os livros, o ABC, sobretudo, o ABC da doutora Cláudia, e elas foram interiorizando os conceitos. E fomos interiorizando
a inveja que elas tinham uma das outras. Os casos mais difíceis para fazer a empresa era a inveja que elas tinham umas das outras e era a fofoca. Falavam mal umas das outras. Aí, porque sabiam trabalhar muito bem. Muito bem. Aí, e tinham medo. Elas tinham medo de avançar, porque sempre estavam habituadas a ter patrões. E os patrões do norte de Portugal não são pera doce. Ou seja, não eram fáceis naquela época. E elas, coitadas, viviam sempre com aquela espada de Damocles sobre a cabeça, ameaçadas de ser despedidas a qualquer momento. E isso fazia um mal, as pessoas adoecem muito. Então, ganharam coragem. Eu estive com elas nos 2 primeiros anos de lançamento, empurrando. Elas queriam que eu fizesse parte, eu dizia não, porque eu vou para o Brasil. E fui. Vocês têm que ter pernas para andar sozinhas. E fomos conscientizando os erros, conscientizando a inveja, conscientizando a preguiça também um pouco, e até hoje estão lá a trabalhar. É incrível. Eu nunca mais as vi desde essa época, há 20 anos. Elas estão à espera que eu as visite. Era suposto eu ir lá visitá-las este ano, mas ainda não é, talvez em 25, em 24, agora no próximo ano, eu as visite. Mas continuam com muito sucesso e vivem do seu trabalho. As 7, eram 7. Foram buscar à rua 2 pessoas para ajudar, para as limpezas, etc. Mas elas seguem a sua empresa de confecções, que não é fácil, e exportam. Porque o Roberto sabe que eu sempre trabalhei com exportação. Então, eu também passei o conhecimento da exportação e elas estão a exportar até hoje. Então, isso muito gratificante. Seria bom que o Roberto fizesse um resumo aí, em espanhol. Desde el inicio. Un resumen de media hora. Voy a hacerlo en 5 minutos. Bueno, doctor Francisco preguntó a María de Lourdes. María de Lourdes es una empresaria, siempre lo fue. La conocimos en Portugal, tenía una empresa de exportación. Eso para introducirla, ¿no? Es del área administrativa, siempre lo fue. Muy emprendedora también. María de Lourdes tuvo su contacto con Trilogía a través de una chica que trabajaba en el grupo de empresas trilógicas, que es un modelo de empresa en que todos participan, digamos, de una forma diferente. No es una empresa de empleados y patrones. No hay jefes. No hay jefes. Y ella... No hay jefes. Y ella notó eso, porque cuando fue su marido quien le llegó un reclamo, un papel que estaba escrito que se ofrecía limpieza, una de las empresas ofreciendo limpieza, y su marido le dijo, mire, parece que esa empresa es muy seria, es de brasileños aquí en Portugal, pero parecen serios. Y ella llamó a esa chica que se llamaba Margarita, era una chica oriental, muy quieta, trabajó todo el tiempo y despertó curiosidad de María de Lourdes, que le fue preguntando. Ella habló de ese modelo de empresa y María de Lourdes le preguntó si había una posibilidad de hacer un trabajo mayor, y fueron muchas personas, y Lourdes notaba algo de diferente en esa gente, ¿no? Y por curiosidad, preguntando a Margarita, quien hacía los contactos de la empresa con ella explicó que no era una empresa común, que había mucha gente que seguía también una filosofía, que también tenía una conexión fuerte con la espiritualidad, y que había mucha gente de diferentes profesiones, biólogos, médicos, etc. Y habló Margarita que la persona, digamos, quien llevaba toda esa
essa ciência trilógica se chamava Norberto Keppe, era um psicoanalista. E Lourdes, com seu estresse que tinha nessa época, viu uma possibilidade em que isso poderia ajudá-la, porque já muitas vezes ia parar em crises, em hospitais, com dolores, com muitas coisas, e os médicos lhe diziam que não tinha nada, não havia havia os sintomas, mas não encontravam a causa. Un paréntesis ahí, perdóname. Uno de los síntomas era una especie de catatonía, según entendí, ¿no? Y también tenía rinitis alérgica. Isso, uma parálise que já Sí, tinha sí. no corpo, não? Não era catatonia, doutor Prieto, Era não era parálise catatonia. muscular. Era muscular. Os músculos endureciam e Sí, sí. não funcionavam. Ah, Os ok. ossos doíam todos. Los huesos le dolían. Bueno, y ella entendió que, ¿cómo hago yo para tener contacto? Y fue llamar a la secretaria, empezó a hacer contacto de análisis, y de ahí ella quería mucho conocer a Norberto Keppe, que es el fundador de esa ciencia trilógica, psicoanalista, ¿no? Y le dijeron que él estaba en Portugal, y ella París. decidió, perdón, en En París, París. en Francia, sí, en París, en Francia, y ella decidió visitarlo allá y tuvo su primera sesión con el doctor Norberto Keppe, en que ella se sorprendió mucho porque el contacto energético con él, ella notó una diferencia muy grande. Era su primer análisis, no habló mucho, lo único que dijo es que ella tenía un problema que no era tan humilde, no soy humilde, fue lo único que ella se acuerda que dijo, y aún así el psicoanalista no le dijo nada, fue una sesión de media hora, pero ella sintió ahí una poesía, ¿no? En toda Un esa, contacto profundo. un contacto profundo, ¿no? Lourdes, anteriormente a todo esto que habló también de su contacto con la poesía desde la adolescencia. Ella tuvo ese contacto, incluso escribía, dejó de escribir después que un amigo la censuró un poco en los escritos que había hecho, y diciéndolo que sus escritos eran muy eróticos. Ella habló de un problema ahí, y desestimuló a ella a escribir, y también dijo que el estrés, la vida cotidiana, los negocios, en fin, todo la fue llevando a perder ese contacto con esa poesía, y que ella recuperó ese contacto a través del análisis. También doctor Francisco le preguntó qué impacto hizo la terapia en su vida. Totalmente, muy profundo, principalmente, primero en su salud. Ella tenía una rinitis, como habló anteriormente, crónica, no sé, o insoluble, en que llegó a tratarse en uno de los hospitales más desarrollados en el tema, el Karolinska Institute en Suecia, y no resolvieron el problema, y con el análisis, algunas sesiones de análisis con doctor Keppe, ella resolvió y nunca más tuvo rinitis. Tuvo un impacto muy fuerte también en la educación de sus hijos, ¿no? Una influencia muy fuerte. Ella vivió en una residencia trilógica también, que comentó que fueron los momentos más felices de su vida. Cuando estuvo en Portugal, el grupo trilógico, había esas residencias trilógicas, ella participó de ese convivio con trilogistas en Portugal, ¿no? ¿Algo más, doctor? No sé si... No, no, imagina, se fez um resumo completíssimo. Completíssimo. Bueno, Então, mas eu não me perdoaria se não pergunto o que significou para a senhora esse passo pela África.
Esse passo pela África é uma faca de dois gumes. Bom, eu cresci em África, uma parte da minha adolescência foi em África. Em primeiro lugar, eu tinha saudades de voltar a Angola. Angola era a terra que me viu, que me moldou no meu tempo de adolescente, e eu queria voltar. Eu tinha muita vontade de voltar, a guerra tinha terminado, e queria voltar a ver aquela terra maravilhosa. Então, entretanto, por razões também económicas, porque as condições, houve aquela crise de 2008 económica, e que afetou muito Portugal, os países mais pobres são sempre afetados, e aí eu decidi, é desta vez que eu vou à África ver o que é que lá acontece. E eu fui de férias, eu fui de férias, fiquei lá 9 anos. Nossa, muito longas as férias, né? Sim, porque assim que lá cheguei, Angola, como sabe, teve 40 anos de guerra e 3 gerações não sabem fazer nada. E assim que eu lá cheguei, eles souberam que eu era administradora de empresas e me pediram: nós precisamos de administradores, ninguém sabe administrar nada. Aí eu entrei devagarzinho e fui fazendo e eu acabei ficando 9 anos assim, correndo, formando pessoas, porque não sabiam fazer. E acabei administrando um shopping center que estava na falência, como sempre, ia fechar as portas, e acabei lançando um projeto agronómico, primeiro projeto de produção de sementes, que não havia nada, os angolanos importavam tudo e isso era uma fortuna, eles não tinham dinheiro para tanto. Naquele tempo iam tendo, porque o petróleo estava alto e conseguiam, mas a coisa estava a tornar-se muito difícil. Então, esse grande projeto que continua lá a funcionar, de produção de sementes de batata e de milho, para matarmos a fome aos angolanos. Esse projeto agradou muito, foi muito trabalho e pronto. E quando cheguei aos 9 anos, eu estava tão cansada, porque o país não tinha gente formada, eu tive que formar pessoas em todas as áreas, sabe? De contabilidade, mas foi muito gratificante, muito, porque eles os respondiam muito bem, cooperavam e ficaram formados e sabem trabalhar. Tanto que o projeto é independente, continua, desenvolveu-se, vieram engenheiros agrónomos e está lá, é um grande projeto. E será, porventura, um dos maiores de Angola. E o único a fazer sementes, não é? Tornar o país independente. Ah, ok. Então, a gente poderia dizer que foram umas férias muito produtivas, né? Foram. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como naqueles anos. Sempre trabalhei muito, mas lá superou tudo. Ah, que bom. Roberto, Bueno, poderia? el doctor Francisco le preguntó cómo fue el paso por Angola. Y ella dijo que Angola tiene ella tiene una historia anterior, porque ella vivió en Angola antes, ¿no? No entendí muy bien. Tú no naciste en Angola, ¿no? Não, não, não. Não, eu fui porque meu pai era militar e a família ia sempre. Mas a Angola ficou com laços afetivos muito grandes, até hoje, a minha pátria, talvez, não sei se é a segunda, se é a terceira, porque a primeira é Portugal, a segunda penso que é o Brasil. Melhor, a trilogia no Brasil. Bueno, Angola é a minha pátria também. entonces, el motivo de ir a Angola fue su papá, que era militar. Ella fue para Angola y tuvo toda su adolescencia, la pasó en Angola. Después, con la cuestión de guerras, volvió a Portugal y perdió el contacto con Angola.
Después de muchos años, en 2008, con la crisis económica en Europa, había muchos problemas. Ella decidió sacar unas vacaciones en Angola que duraron 9 años después, ¿no? Ella fue a Angola, contactó a algunas personas que conocieron sus habilidades en administración y en resumen, ella fue a lo que ella siempre ha hecho, ¿no? A recuperar industrias, y en este caso fue recuperar un shopping center en Angola, y también participó en un proyecto de agronegocio o de agricultura. Semillas. Semilla desarrolló un proyecto que, digamos, que tenía un impacto en la economía angolana porque ellos tuvieron muchos años en guerra y habían perdido total conocimiento de cómo no solo administrar un shopping, pero también desarrollar un proyecto agrícola. Y ella desarrolló un proyecto de crear semillas de papas y maíz, algo muy importante para el país, para resolver el problema alimentar del país, ¿no? Y ese proyecto fue exitoso, incluso uno de los mayores proyectos en Angola, en esa área, que ella lo llevó adelante y que está funcionando hasta hoy. Y desde entonces ella, con el tiempo, volvió a Portugal, ¿no? Después de Não, 2009. não, de Angola voltei ao Brasil. Bueno, Fiquei 8 meses. sí, de Angola volvió a Brasil, ¿no? Porque ya conocía. Para a trilogia. Su primer país, entonces, su patria amada, perdón, Portugal, según ella, después Brasil y tercero Angola, ¿no? Efectivamente. É, Son é interessante que é um triângulo entre Europa, África e América. Uhum. É um triângulo. Isso que ia falar. Ah, É importante. É importante, né? Uma e Trina também. Então, eu acho que tem sido uma conversa muito produtiva, muito agradável. A gente espera que os nossos laços de união fiquem fortalecidos para que no futuro próximo, muito próximo, a gente consiga ter uma rede no mundo inteiro, né? Com Portugal, Suécia, Estados Unidos, Colômbia e Brasil. E são desejos, né? Mas eu agradeço muitíssimo a senhora, a sua gentileza, ficar conosco aqui nesses minutos. E pediria uma última coisa. Se a senhora pode falar algumas palavras para este povo americano, hispano-americano, que está precisando de tanta ajuda no sentido espiritual e físico também, né? uhum. Antes dessas palavras, eu queria voltar ao princípio, lembrar Fernando Pessoa. Ok, concordo. Dizer que um dos poemas que ele escreveu no livro Mensagem termina dizendo: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Tá. O poema do Infante, o homem das descobertas que mostrou o mundo ao mundo, o novo mundo aos mundos que já existiam. Então, e hoje, agora acabo de ouvir o Dr. Prieto, que é um sonhador, como somos todos, se nós sonhamos, é muito bom sonhar. E Deus quer, e nós sabemos que Deus quer que sonhemos este sonho trilógico, este sonho trino, este sonho de integração da nossa espiritualidade, do nosso sentimento, do nosso pensamento e da nossa ação. Se Deus quer, a obra vai nascer. Eu acredito firmemente nisso. E as minhas palavras para o pueblo de Colômbia é que não se desespere, porque temos uma ciência pioneiríssima, inovadoríssima e muito inovadora, que traz
la llave Llave. de la recuperación humana y del planeta inteiro. É que essa ciência que traz essa llave, nosotros já estamos nela. Por isso temos esta cara tão feliz. Que bom. Que nos dá saúde, que nos dá tranquilidade e que nos faz muito feliz interiormente. Digamos que o mundo pode cairse, que nosso coração está em paz. E isso nós temos para dar a los colombianos também, para sentirem isso que nós sentimos, para revertermos tudo, porque a nossa infelicidade, como descobriu o cientista Norberto Kepp, está em nossa inversión. Nuestra inversión es lo que nos mata y que mata la sociedad. Entonces, los curiosos, como yo he sido, que vengan, porque hay esperanza. Muy bien. Nossa, bem que espanhol melhor do que eu, né? Está hablando muy bien español, Lourdes. Me esforcé. Es vecino. Claro, claro. Doutor Bueno, Prieto sabe que eu vivo a 16 quilômetros de Espanha. Sí. Vivo en la frontera. La próxima ciudad española se queda a 16 más 16, 38 kilómetros. Estou na primeira cidade espanhola, Valverde del Fresno. Muito perto, né? Muy cerca. Perto de Salamanca. A 80 de Salamanca. Ah, que bom. E a 80 de Coimbra. Estamos aqui no meio de duas grandes universidades antiquíssimas, das mais antigas de Europa. Coimbra, né? Sim, sim. Sí, señora. Imagina, a gente está finalizando o ano com coisas muito boas, né? E com alegria, como fala ela. É importantíssimo viver com alegria, né? Com certeza. Alegria divina. Entonces, hay esperanza, ¿no? Sí. Para todos. Tenemos esperanza. Sim. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer infinito, una alegría, dulzura al oído, porque para mí el portugués es música, siempre lo fue desde hace muchos años. Entonces, el portugués de Brasil, el portugués de Portugal, y los portugueses y los brasileños son como mis hermanos, ¿no? Y ha sido muy, muy grato esto. Assim é para mim também, doutor Prieto. Assim, eu não esperava. Foi uma grande surpresa, agradabilíssima, grande surpresa de estarmos aqui, desta oportunidade. Muitas graças. E como ha dito, nossa língua, o espanhol de América é mais doce, mais dulce que este outro daqui, castelhano. Sí. Aquí nosotros dizemos castelhano, não castelhano. Es castellano de Castilla. É castelhano, não é espanhol. Claro, Castelhano. es lo correcto. Sí, es. Sí. Bueno, Então, muchísimas ha gracias. sido un gran placer. Muchas gracias. A vosotros los dos. Nosotros agradecemos. Y un abrazo desde la distancia y ahí estamos conectados. Exacto. Chao, Nos chao. vemos. Un abrazo. Muito obrigado. Queridos. Chao. 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 Buenas noches.